Chegamos na 19ª rodada do Cartola 2024, a última rodada do primeiro turno. E que rodada, hein? Rodada difícil, porque serão 4 jogos a menos que nós teremos aí, que não serão válidos para o Cartola, ou seja, oferta de jogadores bem menor. Rodada que a opção de atacantes não está tão boa assim, mas temos meias muito interessantes. Será que vale mudar o esquema tático? Aqui no vídeo de dicas vou mostrar para vocês boas opções de escalação em todas as posições para ajudá-los. Então, vem comigo! Fala, cartoleiros! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, Casa dos Cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em Cartola e Fantasy Games, e esse é o nosso vídeo de dicas da 19ª rodada do Cartola 2024. Pois é, pessoal, vamos atingir metade da temporada, metade do Brasileirão 2024. Sempre muito bom ter vocês aqui comigo. Então, ó, o que eu peço em troca? Deixa o like, clica aqui no joinha rapidinho de graça, dá uma baita força pro canal. E se por acaso você acompanha aqui o canal ou está conhecendo agora, gostou do nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever, pessoal. Queremos chegar em 340 mil cartoleiros. Conto com vocês, inscrevam-se aqui no canal. Bem, último fim de semana, passamos pela rodada 18, em que você vê a média dos cartoleiros ficou em 50,98 pontos e o nosso time principal fez 71,13 pontos, pontuação ali ok aí para a última rodada. O Hulk, né, ajudou muito os cartoleiros, fazendo quase 18 pontos, estava o nosso time, logicamente. O Pedro perdeu o pênalti, mas pelo menos fez um golzinho depois, compensou. Mas esse aqui, hein, Lucero, a terceira peça do nosso ataque, segunda rodada seguida que ele está entre os mais escalados, segunda rodada seguida que ele dá uma zicada, fez só 2,60 pontos, né? Fortaleza fez 3 gols no Atlético Goianiense, ele não participou de nenhum, então aquelas rodadas que os cartoleiros mais esperavam do Lucero, ele decepcionou e aí não tem jeito, Lucero ganhou outra chance nessa rodada, não correspondeu, Lucero está na geladeira do professor. Pessoal, me contem quantos pontos vocês fizeram nessa última rodada. Sempre é interessante saber o desempenho de vocês, né? Eu gosto. E o Lucero também vai para a geladeira de vocês? Me contem aqui nos comentários, o espaço é de vocês. Mas vamos olhar para essa rodada 19, uma rodada bem diferente, com vários jogos aí a menos, já começando a aparecer. Na quarta-feira, pessoal, a gente vai ter Cruzeiro e Juventude, que é o jogo mais interessante da rodada para nós, São Paulo e Botafogo, Vitória e Flamengo, também jogo interessante, Fluminense e Palmeiras e Atlético Goianiense e Bahia. Virando a página, o jogo que vai fechar a rodada vai ser na quinta-feira, Corinthians e Grêmio. E aí a gente tem 4 jogos que envolvem os times brasileiros que estão disputando Sul-Americana, então não vão valer para o Cartola, pessoal, todos esses jogos adiados. Inter e Fortaleza, Vasco, Cuiabá, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Criciúma e Bragantino, ou seja, não podemos escalar jogadores de nenhum desses 8 times, então rodada bem mais desafiadora pra gente. Mas vamos lá, pessoal, dicas posição por posição, começando pelo gol, ele está aqui. Cássio do Cruzeiro, tem que tomar cuidado para não errar, né? Cássio do Cruzeiro. Bem, pessoal, o Cruzeiro joga em casa contra o Juventude, como vocês já viram, e o Cruzeiro é o melhor mandante do Brasileirão com simplesmente 100% de aproveitamento. São 7 jogos como mandante e 7 vitórias. E nos últimos 4 jogos que fez aí em casa, o Cruzeiro levou apenas um gol. Isso que o último gol que levou ainda foi no finalzinho lá do segundo tempo nos acréscimos, ou seja, o Cruzeiro, diante da torcida, quase emendou 4 jogos seguidos aí sem ser vazado. Mostra que a defesa se porta muito bem nesses jogos aí como mandante, né? O Cássio, super motivado, começando a trajetória aí no novo clube, para mim uma ótima opção que a gente tem para rodada, beleza? Outros nomes interessantes também para vocês considerarem. O Rossi, do Flamengo, Hugo Souza, do Corinthians e o Everton, do Palmeiras. Só 3 nomes, é uma rodada, como eu falei, bem menos jogadores à disposição, então não vou ficar forçando a barra. Para mim, esses 4 são os mais interessantes. E lembrando, selo verde ao lado do nome é que joga em casa na próxima rodada, selo vermelho é que joga fora de casa. Vamos agora com zagueiros e ele está aqui, Kaká, do Corinthians. Bem, pessoal, um dos zagueiros mais ofensivos que a gente tem no Brasileirão, no Cartola, e vocês sabem que isso é um diferencial nessa posição que é tão difícil, uma posição que não costuma pontuar tão bem. Ele é o zagueiro com mais participações em gol no Brasileirão. Kaká já tem 3 gols e 1 assistência, números ótimos aí para zagueiro. É o segundo zagueiro que mais finaliza no campeonato, só atrás aí do Zé Ivaldo. O último jogo em casa do Corinthians teve gol do Kaká. E aí a gente também, não dá para considerar que o SG do Corinthians seria um absurdo. Por quê? O próximo adversário é o Grêmio. O Grêmio tem o pior ataque do campeonato.
Grêmio tem o pior ataque do campeonato como visitante. A campanha do Grêmio, aliás, como visitante é muito ruim. São 7 jogos com apenas um empate e 6 derrotas. Os dois últimos times que jogaram em casa contra o Grêmio conseguiram o SG, Juventude e São Paulo. Então o Kaká é uma ótima opção que a gente tem, tá certo? Outras opções para a zaga: a Arboleda do São Paulo, a dupla do Cruzeiro, né? O Zé Ivaldo e o João Marcelo, Gustavo Gomes do Palmeiras e o Thiago Silva do Fluminense aí, que estreou na última rodada, já estreou com o SG pontuando bem, tá certo? Vamos agora com laterais e ele está aqui, William do Cruzeiro. Bem, a gente tem vários jogos a menos nessa rodada, mas o melhor lateral do Cartola 2024 está à nossa disposição, a gente pode escalar. E assim, pessoal, números aí espetaculares, né, do William. É o jogador com mais desarmes entre todos os jogadores do Brasileirão. O lateral com mais participações em gol. Já tem 2 gols e 3 assistências. Tem potencial de SG, como eu já comentei lá, citei os números quando eu falei do Cássio, né? E essa média em casa que ele tem é absurda. 12,4 pontos. A pior pontuação do William como mandante foi 4,5 pontos. A rodada que ele zicou foi 4,5 pontos. Então, para mim, um nome unânime na rodada, William do Cruzeiro. Tá certo? Outras opções que nós temos para lateral: companheiro do Cruzeiro, o Kaique Bruno, Ayrton Lucas do Flamengo, Wellington do São Paulo, Mateuzinho do Corinthians e o Guilherme Romão do Atlético Goianiense. Pessoal, não esqueça de deixar o like se você não fez isso, já aproveita e faz isso agora, tá certo? E também me segue no Instagram, Professor Adriano CDC, lá um contato mais diário, conteúdos também para ajudá-los, então me segue, Professor Adriano CDC. Começamos agora a olhar para a parte mais ofensiva do time e eu vou chamar outro jogador do Cruzeiro. Ele, Matheus Pereira, é o nosso destaque entre os meias aqui, pessoal, e é outro jogador do Cruzeiro que quando joga em casa é praticamente unânime. Vamos lá, vamos aos números do Matheus Pereira. É o meia com mais gols no campeonato, 5 até agora. É o terceiro jogador que mais finaliza entre todo mundo no Brasileirão, só está atrás do Verratti e do Veiga. É o segundo jogador que mais sofre faltas no campeonato, né? Então, veja, diferentes formas que ele consegue pontuar. É participando de gol, é sofrendo falta, é finalizando, né? E não à toa, né? Você vê a média dele como mandante, 10,2 pontos. Um monstro, né? Matheus Pereira estará no nosso time com certeza. E pessoal, apesar dos jogos a menos, nós temos ótimas opções para meia nessa rodada. Então se liga aqui no time que eu separei para vocês: Arrascaeta do Flamengo, De La Cruz do Flamengo, Garro do Corinthians, Lucas Moura do São Paulo e o Arias do Fluminense. Poderia falar do Veiga também, do Palmeiras, enfim, ó, time muito bom. Além do Matheus Pereira, outros 5 aqui, meias top para escalar na rodada, beleza? Por isso que eu falo, esquema 4-4-2 dá para considerar nessa rodada com certeza, beleza? Agora, pessoal, vou passar minha dica de aposta esportiva para vocês. Momento stake aqui para vocês. Pessoal, compartilho sempre aqui, né, uma dica de aposta esportiva, uma aposta que eu já fiz lá na Stake, que é a nossa parceira para apostas aí mais essa temporada, e aposta para a rodada 19 para a gente fechar o turno. Essa aqui, vitória do Flamengo contra o Vitória, né? Flamengo ali brigando pelo topo da tabela, o Vitória que voltou para a zona de rebaixamento na última rodada, né? E mesmo o jogo sendo lá em Salvador, acredito que o Flamengo tem condição de vencer. Cotação interessante para essa vitória do Flamengo, que é favorito, vai estar aí completo com toda a turma: Arrascaeta, De La Cruz, Pedro, Cebolinha, enfim. Cotação 1,87 para a vitória do Flamengo é a aposta que eu fiz lá na Stake. Lembrando, né? Stake tem todos os jogos do Brasileirão à disposição e outras competições. Copa do Brasil, ó, que vai ferver a partir de semana que vem. Inclusive tem Flamengo e Palmeiras, jogaço, né? Libertadores, Sul-Americanos, Campeonatos Europeus que daqui a pouco estão de volta. Outras modalidades. Tudo lá na Stake para vocês. Quem usa o meu código, Professor Adriano, tem 200% de bônus no primeiro depósito. E só lembrando, né? Só para maiores de 18 anos. Pessoal, bora faturar. Chegou a vez deles, atacantes, a posição mais importante do Cartola, de onde a gente espera as grandes mitadas. E só para variar, quem vai aparecer aqui é ele, Pedro do Flamengo. Pedro, ainda bem que você vai pro jogo, viu? Porque a rodada, vou dizer, se o time de meia está muito bom, a rodada para atacantes está bem, mais ou menos, mas não. O Pedro tá aqui. Eu falei que o Matheus Pereira é um monstro no Cartola, mas o que eu vou falar do Pedro, pessoal? Até quando perde o pênalti, depois ele vai lá e ainda compensa pra gente, ficou ali com mais de 6 pontos, né? Então o Pedro tá nos ajudando demais aí no Cartola, o melhor jogador de toda a temporada. E toda vez que eu trago o Pedro aqui, eu trago um número absurdo pra vocês, né? Se liga nesse agora, ó. Os últimos 15 jogos do Flamengo na temporada, não é 1, não é 2, não é 3, não. 15, ou seja, é um tempão, né? 15 jogos, o Pedro participou de gol em 14.
ou gol ou assistência. Em 14 dos últimos 15 jogos do Flamengo. É impressionante essa fase do Pedro e espetacular. Então, outra vez está no time e outra vez vai ter a faixa, né? Rodrigo, pode jogar aí na tela, porque é carimbo de capitão para o Pedro na rodada 19. Tínhamos que fechar o turno com o Pedro aqui, né? O jogador que mais nos ajudou até agora durante toda a temporada. Outras opções que nós temos de atacante, como eu falei, não são aquelas opções maravilhosas, mas vamos lá. Luciano, do São Paulo, o Cebolinha, do Flamengo, quem quiser fazer uma dobradinha, né? Ángel Romero, do Corinthians, que vem de 2 rodadas seguidas aí fazendo gol, Luiz Henrique, do Botafogo, e o Luiz Fernando, do Atlético Goianiense, como um nome mais ousado. O técnico que eu vou trazer aqui é o Fernando Seabra, do Cruzeiro, como eu já falei, né? Cruzeiro em casa, 7 jogos, 7 vitórias, 17 gols feitos, apenas 5 gols sofridos. É o principal favorito da rodada, então Fernando Seabra. Além disso, o preço ok, tá ótimo para valorizar, tá certo? Outros técnicos interessantes. O Tite do Flamengo, Ramon Dias do Corinthians e o Abel Ferreira do Palmeiras. Opções de capitão, pessoal, eu coloquei a faixa no Pedro, mas quem quiser usar, eu iria de repente em outras posições, sabia? Iria com o William, lateral, ou o próprio Matheus Pereira, um lateral e um meia aí do Cruzeiro, tá bom? Pessoal, antes de passar ao time principal, deixa eu fazer aqui, passar um recado para vocês importante, ó, seguinte, promoção aí para quem quer ter acesso ao meu time pessoal em todas as rodadas. Você sabe que o meu time pessoal, aquele que eu disputo as minhas ligas particulares, é um dos conteúdos que está aqui no Plano Mitos, do Thiago Freitas, né? Thiago aqui, o pessoal já conhece, já foi campeão nacional do Cartola, é um influenciador que também é muito sério, né? Me convidou este ano para enviar o meu time no plano dele, né? Já que eu não estou com um plano de sócios próprio, né? Eu aceitei, estou enviando lá todas as rodadas, né? O time também já passou aí dos 1.300 pontos, né? Então, pessoal, e tá com essa promoção de retorno, né? Quem quiser aí busca conteúdos aí mais profissionais, né? Para ajudar a melhorar o desempenho no retorno, tá certo? Ou ainda quer se manter lá no topo no retorno, aproveita, pessoal. Menos de R$90, conteúdo durante toda a outra metade. Muito campeonato ainda pela frente até dezembro, tá essa promoção bacana. Além do meu time pessoal, tem outros times exclusivos, do Thiago, do Pedro Alves, que também foi campeão nacional do Cartola, e além, lógico, tabelas, conteúdos estatísticos, enfim, não é só time não. Conteúdo muito completo para ajudar vocês no restante aí, nessa metade final agora que vai começar, né? Metade final da temporada. Link, pessoal, se interessou, link aqui na descrição do vídeo, beleza? Agora sim, vamos ver como está o nosso time principal, entrando aí na tela para vocês. Vamos escalados com Cássio no gol, William e Ayrton Lucas nas laterais, Kaká e Arboleda na zaga, Arrascaeta, De La Cruz e Matheus Pereira no ataque. No meio de campo, perdão. E no ataque, Pedro Capitão, Luciano, e decidi fazer uma apostinha. O 4-4-2 vai muito bem, mas eu decidi fazer uma apostinha aqui no Ángel Romero, tá bom? Técnico Fernando Seabra. Custo do time, 123,44 cartoletas. E no banco estão o Rossi, o Kaique Bruno, o Zé Ivaldo, o Garro e o Everton Cebolinha. Reforçando, pessoal, quem quiser ir no 4-4-2, eu acho uma baita opção também nessa rodada, beleza? Pessoal, rodada de meio de semana, você sabe, é mais corrido, é dia útil aí rolando, enfim. Então, não vou conseguir fazer a live nessa rodada. A gente retorna aí no próximo sábado com nossas lives de fechamento de mercado, mas o vídeo de dicas está aqui entregue lá no Instagram também. Vou abrir caixinha de perguntas para tirar dúvidas de vocês ao longo da quarta-feira, que é o dia que o mercado fecha, mas fica aí, a gente retorna com as lives no sábado, tá certo? Bem, pessoal, vamos agora para o time de valorização. Esse time, pessoal, eu monto pensando em ganhar cartoletas, em ficar mais rico. É o time que é para ajudar quem está querendo engordar os cofres, começar o retorno um pouco mais rico, né? E também quem disputa essas ligas específicas de valorização. Na última rodada, o time não foi muito bem não, tá, pessoal? E eu sempre mostro resultados, se é bom, se é ruim, mas na rodada passada não gostei. O time ganhou só 3 cartoletas, 3,15, mas o patrimônio ao longo da temporada, 249,97 cartoletas, tá certo? Time de valorização, rodada 19, entrando na tela para vocês. Vamos escalados com o Ronaldo no gol, Kaique Bruno e William nas laterais, Fabrício Bruno e Adriano Martins na zaga, meio de campo com o Shailon, Matheus Pereira, capitão, e o Jean Lucas, e o ataque com Cebolinha, Veron e Luiz Fernando. O técnico é o Fernando Seabra. Custo do time de valorização, baratinho, 78,84 cartoletas. E no banco estão Young, Wesley, Alex Vinícius, Lucas Silva e o Janderson. O Young, né, é só Young, que o Casão adora esse jogador, é só um figurante ali, porque o Ronaldo já é o goleiro mais barato ali que a gente tem à disposição. Tá certo? Pessoal, seguinte... Vocês já sabem, né? Não é para chegar aqui no vídeo, copiar o time
principal e pronto. Não é assim que funciona, tá, pessoal? Copiar time não vai fazer vocês evoluir no Cartola, por isso a gente estuda essas rodadas mais difíceis, estuda ainda mais, né, para chegar aqui já com um filtro para vocês, não só do time, mas passando mais opções em cada posição. Tomem isso como base e lógico que tenham as apostas pessoais de vocês também, beleza? Cartoleiros, boa sorte na rodada, que seja um excelente fechamento de turno aí para todos nós. Se cuidem bastante, fiquem com Deus. Filha, te amo. Um abração para todo mundo.